Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do InTalks. Hoje o InTalks Digital especial, oferecido aqui pela Verity. Vamos conversar com a querida Graziela Moreno, diretora executiva da HSM, sobre os desafios no desenvolvimento de pessoas e do novo líder. Grazi, primeiramente, seja bem-vinda à nossa transmissão de hoje. Muito obrigada, Thiago, Ale, pelo convite. Incrível estar aqui com vocês. Muito bom. Então, dá boas-vindas aqui para o querido Alexandre Vartes, CEO da Verity, parceiro aqui do InTalks Digital. Seja bem-vindo, Ale. Obrigado, Thiagão. Prazer, Grazi, você estar com a gente, com um tema tão importante no século que a gente está vivendo. Será um prazer bater um papo com você aqui hoje. E vamos começar o bate-papo sobre como é que você está vendo, então, esse posicionamento do novo líder agora nesse mundo pós-pandemia. Claro, Thiago, obrigada. Esse é um tema que tem sido bastante recorrente, né, nas pautas, principalmente do board das organizações. Como é que eu consigo desenvolver as pessoas, né? Na HSM, a gente vem aí de uma história de mais de 30 anos de educação executiva, né, trabalhando fortemente no desenvolvimento dessas pessoas, e agora a gente se vê e se depara justamente nesse desafio, né? Como é que a gente olha para esse novo líder nesse contexto, como é que a gente trabalha e ajuda essas organizações a carregar essas pessoas nesse contexto tão complicado, né? E aí não tem como a gente não falar de pessoas se a gente não falar de transformação, né? Não sei se vocês viram uma pesquisa da Deloitte que ela mostrou e que me chamou bastante atenção. Quais foram os critérios que as melhores empresas que passaram da melhor forma por esse período da pandemia, quais foram os critérios comuns entre elas, né? E eu acho que isso remete ao que a gente vai falar do novo líder, né? Então, foram as empresas que tiveram agilidade, elas mostraram que tem agilidade nesse processo de decisão, empresas que já estavam aceleradas no seu processo de tecnologia, ou aquelas empresas que rapidamente se posicionaram no ponto de vista da tecnologia, né? A gente viu tantas empresas pivotando rapidamente, empresas que fortaleceram a sua liderança para que elas conseguissem criar um mindset de adaptação e disrupção também de uma forma muito rápida. Então, tudo aquilo que a gente falava lá atrás, né? Nos programas de liderança, essas são as tendências, a gente precisa desenvolver, né? O que era lá no passado algo muito que estava no radar do desenvolvimento, passou a ser 100% mandatório para que a gente conseguisse sobreviver. E as empresas que passaram melhor por isso, tiveram melhores resultados e conseguiram se reposicionar, elas também tiveram fluidez, que era a capacidade de olhar o cenário e rapidamente mudar o sentido das coisas. Bom, isso não é nada fácil, né? A gente sabe que disso não depende só a decisão da alta liderança, depende da gente desenvolver e levar todos os líderes e toda a organização para essa mesma perspectiva. E aí que entra a questão da disrupção. Se lá atrás a gente falava muito de disrupção numa perspectiva de futuro, uma perspectiva olhando, nós temos que ir trabalhar com questões disruptivas, né? Não sei vocês, mas a gente falava muito de disrupção, parecendo que estava muito perto, mas ao mesmo tempo era um desafio que parecia que a gente não necessariamente chegava, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter um olhar muito positivo para a disrupção. Por quê? Porque a disrupção, esse momento da pandemia mostrou para a gente que a disrupção, ela é contínua e ela é a grande impulsionadora da transformação das organizações. Isso foram algumas crenças ou algumas verdades que apareceram ao longo do tempo. E aí, a gente precisa preparar a nossa liderança para ressignificar e para reinventar a organização, o modelo de trabalho, a proposta de valor, né, a visão de negócios. E isso tudo são habilidades que se tornaram primordiais para essa liderança, né? E quando a gente fala de competências, mudou muito, né? Eu tenho lido muito e pesquisado muito, tem uma pesquisa até que ontem saiu da Mercer,
não sei se foi ontem, mas pelo menos ontem que eu tive acesso, que falou muito disso, como é que são as tendências. Então, a gente tem visto, assim, um movimento muito grande das pessoas buscando qual é essa competência desse novo líder, né? Eu começaria dizendo que é a liderança adaptativa. Então, que é a capacidade da liderança de entender a melhor forma de responder aos desafios. A liderança que não tinha características de uma liderança adaptativa sofreu muito. Lá em março, em abril, quem pode esquecer, né, esses meses, eu não sei vocês, mas foram meses que para a gente são emblemáticos, eu vou lembrar para sempre, por duas questões. Uma, nós tínhamos uma empresa essencialmente de treinamento presencial, 90% da minha demanda era presencial, e de uma semana para outra, a gente se viu numa condição de, e agora? O que faremos, né? Como é que as coisas elas vão mudar e acontecer? A nossa liderança se adaptou àquele contexto, àquele momento, e nós pivotamos a organização. Hoje, basicamente, 95% da minha demanda na HSM Academy é uma demanda, são treinamentos digitais, como não poderia deixar de ser até pelo contexto, mas nós tivemos essa capacidade de adaptação muito forte. Então, a liderança adaptativa, hoje, não é mais uma questão de eu sair na frente, não é um benefício, ela é a base para que eu consiga sobreviver nesse contexto de transformação. Inclusive, Orlando mandou uma pergunta muito bacana que eu vou trazer aqui. Grazi, sua trajetória é um exemplo para homens e mulheres? Dá uma dica para um jovem empreendedor. O que seria, Grazi? Eu acho que é coragem, né? É coragem, e coragem de escutar tudo isso que a gente está falando, né? Os jovens, eles têm as suas próprias verdades. Então, ter uma escuta ativa, uma escuta muito humilde, mas, ao mesmo tempo, acreditar no seu potencial, ter foco, seguir em frente, eu acho que é uma das principais características, né? Eu digo que a gente não tem medo das coisas, né? Às vezes dá vontade de ter um pouco de medo, né? Eu não tenho, assim, seguir em frente e se jogar com coragem, mas principalmente acreditar, e acreditar com respeito, com empatia, para mim são critérios de sucesso, aí não só, obviamente, para as mulheres, mas para todas as pessoas, para todos os jovens que querem seguir uma carreira, mas mais do que isso, chegar num determinado ponto da carreira e falar, que legal, olha o que eu fiz, olha o que eu contribuí, e não só olha onde eu cheguei, não é isso, né? Onde eu cheguei é uma consequência. Então, acho que eu diria, Orlando, meu amigo, que coragem, foco e propósito são uma mistura, uma bossa bem interessante para que esses jovens no futuro possam impactar o mundo. Obrigadão, pessoal. Esse foi o InTalks Digital, hoje com a Graziela Moreno, diretora executiva da HSM. A gente falou dos desafios de desenvolvimento de pessoas e da nova liderança nesse mundo pós-pandemia, nesse novo normal, anormal, seja lá a definição que a gente quiser. Foi muito legal o bate-papo. Muito obrigado a todos pela presença. Valeu, obrigado, Grazi. Obrigado, Ale.